Muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui. A você que está em casa também. Bom, hoje eu trago esse tema aqui, né, que é chamado de hardware livre, tá? A chave para uma sociedade mais colaborativa, tá? E inclusiva. Então aqui, pessoal, o foco aqui é falar um pouquinho sobre Open Hardware, tá? Falar sobre alguns projetos em si, que eu vou estar falando mais um pouco à frente, tá bom? E outras coisinhas a mais aí. E antes de cara, pessoal, quem é esta pessoa que está aqui, né? Bom, meu nome é Kleber Soares, tá? Sou da cidade de Belém do Pará, tá bom? Enfim, aqui um pouquinho sobre mim, tá? Hoje eu trabalho como analista de segurança da informação, tá bom, pessoal? E aqui são algumas, né, formações que temos aqui. Mas em resumo isso aqui, pessoal, é só para poder falar que você nunca vai parar de estar estudando. Esse é o ponto, tá? E no meio do caminho você vai estar encontrando outras coisas novas, né? Como, por exemplo, hoje eu curto bastante o hardware hacking em si. Não sei se alguém já ouviu falar ou já usa. Também como engenharia reversa e entre outros fins aí na área de segurança da informação. Também, pessoal, eu sou escritor. Eu escrevo para algumas revistas de fora, que são essas três. Isso é hacking. O hacking em si, ele vem antes da tecnologia, tá bom? E, enfim, faço parte também de algumas outras aqui, que é DevNorte e a Life4Sec aí. Bom, em resumo, esse é o Kleber Soares aqui, tá bom? E aí um pequeno spoiler, né, sobre livros em si, né, para quem ama a área de cybersecurity em si, trago isso aqui, né? Como eu falei ainda há pouco, eu escrevo, né, com alguns amigos. Esses são os amigos aqui no qual eu escrevo hoje. Então a gente vai estar, esse ano, vai estar saindo esses dois livros aqui. Então para quem quiser entrar na área de cybersecurity em si, né, ele vai ser aquela porta, né, para que estende a mão, olha, os caminhos são esses aqui, tá bom? E assim, pessoal, focando aqui um pouquinho, o que é esse Open Hardware em si, né, pessoal? Então, ou seja, é qualquer coisa tangível, né, que você possa pegar e na qual você possa fazer uma série de coisas com ele. Como, por exemplo, tá? Você pode estudar o hardware em si, você pode modificar ele a seu critério, você pode construir em cima de um hardware na qual você está estudando, você pode distribuir ele. Você pode fazer isso. Você pode também utilizar, tá? Que é um caso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Então, ou seja, Open Hardware é isso. É você pegar algo, tá? E usar ele ou poder modificar ou adaptar ele da forma que você quiser. Bom? E assim, é o seguinte. Como é que eu faço para que um projeto meu ele seja Open Hardware em si, tá? Então assim, eu não posso pegar um item que eu inventei aqui agora, ou então eu peguei como base e falar, olha, esse aqui ele é Open Hardware e jogar para todo mundo. Não é bem assim. Então existem algumas regrinhas aí, né? Então o ideal é que você tenha uma documentação sobre aquele teu hardware em si, né? Desde a parte escrita, fotos, etc. Para que a pessoa que for consumir esse teu hardware em si, ela possa reproduzir ele, ou então apenas ler o que tem ali escrito em si e poder fazer qualquer tipo de modificações em si, tá? Falar quais são os softwares que estão sendo usados dentro daquele teu hardware ali em específico. Enfim, livre de redistribuição, ou seja, fazer com que qualquer pessoa, conforme eu falei que ainda há pouco, possa redistribuir ele, tá? E o ponto, né, que eu acho aqui fundamental, né, que esse hardware em si, ele não tenha nenhum tipo de discriminação, tá? Religião ou qualquer outra coisa do tipo. Então, ou seja, ele tem que ser livre para qualquer pessoa, tá bem? Então, Open Hardware é isso, né? Esse colaborativo é você disponibilizar algo para a comunidade em si, alguém lá poder fazer algum tipo de comentário, fazer algum tipo de, sei lá, até mesmo a parte de melhorias em si, tá? E aqui são um pequeno checklist do que tem que fazer para poder fazer com que esse teu hardware, tá, ele seja livre, né, open source para todo mundo. Então meio que você segue essa cartilhazinha aqui,
que é do Open Hardware, Open Source Hardware Checklist, né? Então é uma organização na qual você pode estar acessando, e entre outras coisas legais que tem lá dentro do próprio site. Bom, conforme eu falei aqui ainda há pouco sobre a parte de colaboração, ainda há pouco eu falei sobre a parte que você tem que documentar, né, e distribuir isso para todo mundo. Então isso aqui é um exemplo, né, de um projeto brasileiro chamado Franzininho, tá? Então aqui onde ele passa todas as informações aqui do próprio hardware em si, tá? Então esse é um dos exemplos e eu vou estar falando sobre ele um pouco mais à frente, tá? Assim, a gente está bastante acostumado com a parte de licenciamento de software. Toda vez que a gente entra, né, enfim, em alguma instituição, a gente está sempre acostumado a escutar sobre licenciamento de software, etc. Mas hardware em si, ele possui também o seu licenciamento. Então você pode falar que esse teu hardware específico ali, você pode ser modificado ou não, se você quer que, caso ele seja copiado, que o próprio autor fale sobre você ou não. Então existem algumas licenças aqui que você pode estar usando em cima do teu hardware. E assim, pessoal, um case de Open Hardware é o próprio Arduino, né? Então, ou seja, o próprio Arduino em si, o que foi que ele fez? Ele pegou o seu hardware, né, distribuiu para todo mundo, distribuiu como é que é a sua placa, né? Então, ou seja, outros projetos em si foram copiados. Entretanto, a marca, o que vale aqui hoje é a marca. Você lembra que eu falei naquele ciclo lá que você pode distribuir, você pode vender também. Ou seja, o próprio Arduino é um case de sucesso. Então eles pegaram o projeto em si, distribuíram, compartilharam com todo mundo e eles vendem também. Mas nada impeça que você compre até o próprio Arduino em qualquer outro local, ou que você possa pegar o projeto, imprimir, reproduzir e fazer o que quiseres com eles. Lembra? O hardware ele é livre. Aqui são alguns exemplos de Open Hardware em si, né? Então, o próprio Open Hardware, quando você passa pelo aquele checklist ali em si, né, você ganha um selinho ali. Então, ou seja, que aquele teu hardware em si, ele é reconhecido pela comunidade mundial. E isso aqui, esse selinho aqui também, ele é de forma gratuita. Entretanto, você pode, aquilo que eu falei, você pode redistribuir a placa, o código, enfim, qualquer coisa. Então esses aqui são dois exemplos aqui de placa. Um que tem a parte de um selozinho e uma cópia aqui que foi mandada para todo mundo também. Então, ou seja, você pode ficar livre aí. E aqui, pessoal, conforme eu falei, o software em si, ele tem a sua, né, ele subiu muito, o Open Source, os free, etc. E o próprio hardware em si, ele está crescendo muito. Então, como exemplo, como base, conforme eu falei aqui há pouco, o próprio Arduino, e daí vieram outros, né? Raspberry e entre outros projetos em si aí. Então, ou seja, o Open Hardware ele está crescendo pra caramba, né? Isso é uma grande vertente aí, eu acho isso muito bacana. E aqui sobre a parte de hackerspace em si, né? Então, para aquelas pessoas que nunca mexeram com hardware, fizeram algum tipo de solda ou algo assim do tipo, o hackerspace é um local onde você possa estar entrando ali e aprendendo, fazendo network e entre outros afins. Então, exemplo de hackerspace aqui eu tenho como o Garoa Hack Club. Entretanto, no próprio site deles ele tem a parte aqui, olha, mapeada de vários hackerspace em si. Manaus parece que não tem, tá? Então, assim, para muitas pessoas que mexem com o hardware aqui, pessoal, se juntem aí, montem um próprio hackerspace em si. Bom, já fica a dica aí. Esses são alguns exemplos aqui de hackerspace Bahia. Em Belém também ainda não tem um hackerspace, então já fica a dica aí pro pessoal que está lá do outro lado também, né? Mas enfim, então hackerspace é legal, fomenta, tá? E a vida. Então assim, pessoal, alguns projetos open source que eu trago aqui, tá? Bom, esse aqui é o Prótese em si, né? Onde basicamente essa empresa ela é do Chile. Desculpem. Então eles fazem o seguinte, tá? Eles fazem prótese em si, eles fazem cursos de 3D,
modelagem. Eles disponibilizam código fonte também, aonde aquela pessoa que não tem parte do braço em si, etc, etc, ela possa ir lá imprimir. Aquela pessoa que trabalha na área da saúde, né, na área de... Nossa, fugiu o nome agora. Fisioterapia em si, né? Ela pode também chegar lá, imprimir, porque, olha só, é esta mãozinha aqui, ó. Então, ou seja, para aquela pessoa que não tem um braço, então ela vai lá e imprime, ó. Essa aqui é uma das próteses mais simples que tem, então ela encaixa aqui o braço, né? Vira aqui, ó, e ela pode pegar ali o que ela quiser. Então, ou seja, para aquela pessoa, enfim, ajuda até mesmo na própria autoestima, né, que não tem a parte do braço, isso vai ajudar. Isso aqui é apenas um molde, tá? Então caiu aqui e relevem isso. Então tá aqui, esse é um exemplo, esse é o site. O projeto em si é este aqui, tá? Esse aqui que tirei uma cópia, onde vocês possam também estar passando para outras pessoas. Então o hardware é livre, você pode fazer o que você quiser, tá? Então, ou seja, eu trouxe aqui um hardware simples, né? Porém, existem projetos de open source um pouco mais sofisticado, né? Então, ou seja, existe aquela mão ali e você pode estar ali com Arduino ou outra coisa assim do tipo, né, da parte elétrica. Então, eu tenho o Open Bionics, onde eles disponibilizam todo o material, caso você queira fazer, replicar e etc. Tá aqui, olha. Então, tá tudo aqui e segue a vida, tá bom? Outro caso aqui, pessoal, tá? É Open Source Legs, né? Para aquela pessoa que não tem parte do braço, joelho ou qualquer outra coisa assim. Nós temos também projetos open source livres e esse aqui é um deles. Então, no começo eu falei que você tem que pegar aquele teu hardware, né, e disponibilizar para todo mundo. Eles disponibilizam o código fonte inteiro. Então você vai lá, imprime e utiliza. E o projeto é esse aqui, ó. Então, olha só, a ideia é essa, né, de trazer projetos em si open source para que você possa replicar, né? Então, ou seja, uma perna em si que custa, sei lá, eu vou estar chutando aqui o preço, tá? 10 mil, um exemplo, pode ser que seja até mais. Talvez isso aqui ele possa cair para R$1.000, R$1.500, entendeu? Então isso já compensa bastante. Lembra que eu falei sobre aquele ciclo que você pode vender também? Nada impeça que a empresa possa vender também ali o hardware dela. Mas ela, conforme eu falei, ela disponibiliza aqui para que qualquer pessoa possa fazer isso aí. Bom? Outro exemplo aqui também, pessoal. Eu não trouxe esse aqui, né, que é o Open Arabic em si, para aquela pessoa que tem dificuldade em si da parte auditiva. Então existe esse projeto que ele é open source, né? Então você pode comprar deles também, ou conforme eu falei, open source, você vai lá e baixa. Então, ele tem várias funções aqui. Ele tem sensor, giroscópio, temperatura de sensor e entre outras coisas aí dentro do projeto em si. E tá aqui, olha. Ele traz todo aqui que você vai lá, imprime, né, e segue. Então, assim, olha, qualquer pessoa pode adaptar, mudar. Então a ideia dele é essa, né? Que qualquer pessoa vai lá, muda e seja feliz, tá? Ok, até aqui, pessoal? Tranquilos? E aí eu trago um outro que é chamado Franzininho, que é um projeto brasileiro, onde o foco dele é para a parte educacional, né? Para quem está querendo startar ali com a parte de eletrônica e tal. Então ele tem esse projeto aqui, né? Então ele tem desde a parte de que para quem está aprendendo a fazer algum tipo de solda, eles têm também, né? Então eles têm todas essas placas aqui que você pode comprar dele, tá? Ou você pode baixar esse projeto e fazer algum tipo de modificação. Isso é uma coisa legal. Então é um projeto brasileiro, tá? Outras coisas que vocês podem estar fazendo com Open Hardware em si, né? Roupas inteligentes, por que não? Né? E até mesmo moda. Então aqui eu trouxe alguns dispositivos aqui. E aqui eu trago um livro, né? Que é da Gedeane, que eu sou muito fã dela, né? Então ela tem esse livro aqui para quem curte a parte de eletrônica, de hardware em si. Então ela tem 2 livros, um dele que é de Arduino
né, que ele mostra a base, e tem esse aqui para quem quer seguir essa parte de moda aí. Outro aqui, pessoal, é de hardware em si, onde você pode estar fazendo qualquer tipo de modificação dentro do teu hardware, mas no caso seria esse hardware específico aqui, tá bom? Então, ou seja, esse hardware aqui, ele não tinha entrada USB, né? É um rádio antigo. Então, para quem tem ainda, né, você pode ir lá fazer algum tipo de modificação em cima dele. Outro muito bacana aqui, eu tava vindo pra cá, né? Aí eu vi isso aqui, pessoal, juro. Eu vi que isso aqui é uma caixa de som. Eu falei, posso tirar uma foto? Aí eu, posso tirar uma foto. Me fala um pouquinho sobre isso aqui. Meu filho está fazendo aniversário e tal, etc, etc. E eu quis fazer isso aqui porque ele ama Hot Wheels. Então ele fez isso aqui porque era festa. Então, ouça, open hardware, é aquilo que eu falei, qualquer coisa que você pode pegar, você pode fazer o que você quiser. E aqui ele tocando ali na rua, enfim. E aí a gente entra um pouquinho aqui, desculpem, né, sobre a parte que a gente vivenciou aí um boom sobre metaverso e etc. Em cima disso eu fiz esse projeto aqui que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas no caso esse projeto aqui, ele foi baseado em cima desse carinha aqui, tá? Aonde eu tive que sair um pouquinho da minha bolha, né? Porque assim, eu falei um pouquinho que eu sou da área de SEC e que eu precisava fazer outra coisa, enfim. E aí eu encontrei o seguinte, eu preciso fazer um headset que seja barato, sustentável e que qualquer pessoa possa replicar isso aí. E assim, pensando, putz, plástico, já tem óculos de plástico, então para que eu vou replicar uma coisa que já tem? E aí vem a história do EcoHack em si, tá? O EcoHack em si, pessoal, a ideia é pegar caroços de açaí, que normalmente ele é jogado fora, né, de forma, enfim, irregular. E aí o seguinte, eu precisava colar ele. E, cara, eu peguei isso aqui, olha, a goma de tapioca. Então, para poder fazer o grude desse óculos que está aqui, eu usei esta base, né, que foi o caroço em si com a goma. Então, o que está colado aqui nele é a goma de tapioca. Então, com a goma, que você pode fazer o seguinte, 4 colheres ali, né, de sopa, 200 ml de água, mistura, ferve, ele vira um grude que você pode colar roupa, papel, qualquer coisa, e ele colou isso aqui. Claro que eu não trouxe o vidro aqui, porque avião e etc, eu não trouxe muita coisa, então eu trouxe a base dele aqui, que eu vou estar falando aqui, tá? E vai ficar à disposição depois aqui a todos. Então assim, pessoal, o ciclo dele é esse, né? Açaí, ele vai, ele cresce, etc, ele abate, etc, e muitas das vezes ele vai para o descarte de forma irregular, conforme falei aqui ainda há pouco. E aí, olha, a produção, né? Manualmente, eu tive que quebrar o caroço, colar, vir aqui no molde, enfim, open hardware ali, né? E aí no final eu tive isso aqui, ó. Desculpa, esse aqui foram os hardware no qual eu usei, né? Eu peguei um sensor, eu usei um Arduino Nano, porém você pode usar qualquer placa aqui, fica à vontade. Eu usei um sensor de aproximação, né? Porque você põe o óculos em si, você pode bater em algo, né? Por que não? E aí o teste aqui do próprio vídeo aqui, né? Então antes, eu tinha que saber se a movimentação dele, ele ia estar de acordo. Então ali, eu não sei se dá pra ver bem ali, mas esse é o teste. Ele tá caindo porque ele tava preso ali, era só o teste. E aí depois o teste, eu acho que não vai sair aqui, mas aqui dentro ele tem uma tela. Então a ideia é replicar aqueles óculos que eram um pouquinho mais caros assim. Porém, em cima deste próprio óculos aqui eu posso pôr um smartphone. Posso fazer isso também, mas a ideia é fazer com que o processamento fosse no computador, porque era jogos, né? E assim, às vezes quando você tem um smartphone em si, que ele não é muito bom, quando você põe, ele vai travar, vai te dar náuseas e dor de cabeça e etc, enfim. Então a ideia é isso aqui, fazer desta forma, né? Então a ideia é toda essa aqui, olha, fazer com o meu próprio hardware em si está aqui, ele ligado ao computador.
Ali tem a placa de vídeo em si, a tela de vídeo, acho que era de 7,5, não lembro. Então, isso tudo ligado dentro do próprio hardware. Então, eu tenho dois hardwares, o hardware, né, em si e a parte de ecológica aqui também. E assim, bom, pessoal, esses são alguns eventos de Open Hardware que tem por aí. Então, fiquem à vontade aí, tem várias ideias loucas, né, que você pode estar usando aí no teu dia a dia. E aqui é o seguinte, né, é uma frase, né? Não basta saber que as coisas funcionam, eu tenho que descobrir como funciona. Eu não sei de quem é essa frase aqui, eu peguei, eu tentei ir atrás, aí vieram várias pessoas e falei, bom, eu vou deixar entre aspas mesmo e quem sabe um dia eu encontre o próprio autor aí, mas eu achei essa frase muito bacana. Então, ou seja, a gente olha um objeto em si, poxa, mas como é que ele funciona por dentro? Será que se eu puder fazer algum tipo de modificação nele, adaptar para aquilo que eu posso usar, enfim. Bom, e é isso. Essas são algumas referências aqui do próprio Open Hardware em si. Aqui são os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo. Instagram, LinkedIn, esses são os meus contatos. Eu fico aberto aqui a alguns tipos de dúvidas, questionamentos, enfim. E é isso, pessoal. Perguntas? Meu nome é Davi. Primeiramente, parabéns, a sua palestra foi muito ótima. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que falta mais pra gente ter mais Open Hardware hoje em dia? O que está pesando mais? É a questão financeira? O que falta mais para as pessoas abrirem os hardwares que elas fizeram? Excelente pergunta. O que falta? Incentivos. Ponto 1 é esse. Ponto 2, né? É muito caro você fazer uma plaquinha. Lembra que eu falei lá que eu quase que eu trago a placa, né? Enfim, é muito caro, entendeu? Fazer uma aqui dentro do Brasil. No caso, eu tive que mandar fazer fora, no mínimo 10 plaquinhas lá fora. Vai chegar aqui, vai ter imposto e etc, etc. Então isso desanima pra caramba. Então assim, eu acho que falta incentivo na parte de hardware em si, né? Eventos que quase não tem focados na parte de hardware. Então esse evento aqui, ele vem para poder abrir essa mente e dizer que eu posso pegar um hardware específico, adaptar e fazer qualquer coisa com ele. E é isso, eu acho que falta mais essa visibilidade da parte de Open Hardware em si, que é aquilo que eu falei. Toda vez quando a gente entra em um curso, em alguma instituição, a gente só vê apenas software. Software, ou então você vai fazer uma plaquinha ali e pronto, acabou. E muitas das vezes a parte de hardware ele está apenas em alguns cursos específicos, como engenharia, enfim, não tem em outros cursos. Mais alguém, pessoal? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. A minha dúvida é sobre... Eu poderia pegar um aberto, né? Um rádio aberto, fazer as mudanças que eu quero e patentear? Pode, você pode fazer isso. Ele é livre. Pra mim mesmo. Ele é livre, você pode fazer o que você quiser. Qualquer coisa. Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, esses são os contatos aqui. Pinga lá. E é isso. Obrigado, pessoal.